Hoje eu quero falar com você sobre autoaceitação. Por que que a autoaceitação não é o que você está achando que é e virou mais uma cobrança que a gente tem? Uma coisa que é um conceito tão legal da psicologia, que é tão importante para nossa saúde mental, e agora tá virando só mais um fardo que a gente tem que carregar e que a gente fica brigando com nós mesmas, porque muitas vezes a gente não consegue aceitar algumas coisas. Então, vem comigo que hoje eu vou te libertar aí de mais esse fardo, tá bom? Meu nome é Stacy, eu trabalho com emagrecimento. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever que toda segunda-feira tem vídeo novo e aí você vai ficar sabendo e vai receber sempre as atualizações, tá bom? Se você também gostar desse vídeo, já aproveita aqui e deixa o seu curtir. Vamos lá, eu vou dar um exemplo primeiro falando sobre a aceitação sem ser a autoaceitação. Vou dar um exemplo geral. Imagina que hoje está chovendo. Na verdade, hoje está um dia muito bonito aqui onde eu estou gravando, mas vamos supor que estivesse chovendo e que eu não gosto muito de dias de chuva, tá? E aí existem algumas opções para eu olhar para esse dia de chuva. Eu posso olhar para esse dia de chuva e ficar brigando com ele. Nossa, meu Deus, eu detesto dias de chuva. Por que que tá assim? Por que que foi chover justo hoje? Eu não gosto. E passar o dia todo ruminando em cima desse dia de chuva. Posso olhar para esse dia de chuva, ver, está chovendo. Eu não gosto de dia de chuva. Olhar aqui para o meu sentimento de que eu não gosto tanto de dias de chuva e seguir em paz com isso. Seguir em paz não é seguir feliz, não é seguir zen. E aí que a gente precisa começar a diferenciar. A aceitação não tem nada a ver com você ficar, uhul, que legal, nossa, é tudo maravilhoso, vamos olhar o lado bom das coisas. Você até pode fazer isso, mas não é isso que é aceitação. A aceitação é, está chovendo, eu não gosto de chuva, às vezes posso até ficar meio mal-humorada, e olha aqui eu com esse meu mau humor, hoje tá um dia meio ruinzinho pra mim, eu não gosto muito de chuva, e eu aceito. Porque é um fato, eu não consigo mudar o fato. Está chovendo. Não adianta eu falar que não está chovendo quando tá. Não adianta também eu ficar ruminando, mas eu não queria que tivesse chovendo, mas está. Está chovendo. Isso é aceitação. É quando eu enxergo um fato tal como ele é e eu permito que ele seja, independente se eu gosto ou não. E é aqui que a gente precisa começar a diferenciar, porque é onde está acontecendo a confusão. Na internet, né, é normal, mas as coisas vão se confundindo, os conceitos vão enfim, se embaralhando, e a ideia que a gente tem aprendido de aceitação de uma forma leiga é que significa gostar. A aceitação não tem nada a ver com gostar, então separa aí a aceitação do juízo de valor. Juízo de valor é o quanto eu gosto, o quanto algo me agrada, me desagrada, o que eu penso sobre algo. Não tem nada a ver. A aceitação é eu ver algo como é e parar de brigar. Quando eu não estou aceitando, eu estou brigando. Ai, mas eu não queria que fosse assim, mas não era para ser assim, não é justo que seja assim. Eu não. Isso é ficar brigando. A aceitação é como é. Eu posso gostar, adorar dias de chuva e ficar super feliz, ou eu posso não gostar e ficar para baixo, chateada, sei lá, mal-humorada, ranzinza, porque está um dia de chuva. E ainda assim, eu estou aceitando, desde que eu não passe o dia inteiro ruminando em cima disso. Tá começando a fazer, claro, a diferença, né? Tô no primeiro degrau ainda do conceito, mas tá começando a entender? A aceitação é sobre eu aceitar que algo é como ele é, independente se eu gosto ou não gosto. A aceitação não tem a ver com o meu juízo de valor sobre aquilo, é simplesmente eu ver tal como ele é. E o oposto da aceitação é quando eu fico brigando contra. Tudo bem até aqui? O que que tem acontecido, minha gente? A gente tem trazido isso de forma errada, tanto para o nosso corpo, a nossa aparência, quanto até pelos nossos sentimentos. Então, o que que acontece? De repente, você se olha hoje no espelho e você não gosta tanto ali de algo na sua aparência. Pode ser o seu peso que não está te agradando, pode ser alguma característica física, sei lá, o seu cabelo, o seu nariz, pode ser uma característica que você não goste sempre, sei lá, o seu nariz, ele é sempre daquele jeito e você nunca gosta dele. Ou pode ser algo que naquele dia você olhou e não gostou tanto, sei lá, hoje meu cabelo não está do jeito que eu gosto. Tá. Só que do jeito como as coisas têm sido passadas, e tem aparecido muito no meu consultório, mulheres se cobrando e se sentindo mal porque elas deveriam estar aceitando algo que elas não gostam delas mesmas. A partir do momento que você entende que a aceitação não tem nada a ver com gostar ou não gostar, a gente começa a tirar esse peso das suas costas. Você pode olhar para o espelho e não gostar do seu peso, ou do seu nariz, ou do seu cabelo. Isso não tem nada de errado. Você pode, inclusive, aceitar que você não gosta de algo. Você pode, inclusive, aceitar que os seus sentimentos são negativos em relação ao seu nariz, ao seu cabelo ou ao seu peso. Tá ficando confuso ou você tá conseguindo entender onde eu quero chegar? A aceitação é simplesmente eu olhar para aquilo e falar, tá, mas esse é o meu peso de hoje. Se eu não tiver aceitação, por que que ela é tão importante? Ela é um conceito muito importante da psicologia. Porque se eu tiver em negação,
Vamos falar, por exemplo, aqui sobre estar com excesso de peso, sobrepeso, obesidade, enfim. Se eu estiver em negação, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Eu vou fingir que eu não me importo. Ou eu vou ficar brigando com isso, mas gastando uma energia ali numa briga sem eu realmente conseguir fazer algo saudável a respeito. A aceitação envolve eu conseguir abrir o meu olhar, olhar de frente para algo e falar, é tal como é. Então, este é o meu peso. Hoje eu, sei lá, estou com excesso de peso, se for o seu caso. Você está com sobrepeso. Esse é o peso que eu estou hoje. Se eu gosto ou não gosto, é outra coisa. A aceitação é sobre ser tal como é. Não, Stacy, eu aprendi que a aceitação é sobre eu ter que gostar de mim. Não, 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 não. Vamos começar a diferenciar as coisas. Quando a gente está falando sobre imagem, isso é um ponto. Quando a gente está falando sobre quem a gente é como pessoa, o nosso valor como ser humano, o seu valor como ser humano independe de qualquer outra coisa. Ele não depende da sua aparência, ele não depende de nada dessas coisas. Você tem valor como pessoa simplesmente por você existir como pessoa. Então, se a gente começa a misturar, de novo, o conceito da minha imagem, da minha aceitação com o valor como eu tenho como pessoa, as coisas se embananam e aí parece que eu só vou ter valor como pessoa se eu tiver no peso X. Ou que a autoaceitação significa eu entender que eu tenho valor como pessoa, mesmo estando no peso Y. E, na verdade, o seu valor como pessoa independe de qualquer coisa em relação ao seu peso. Não tem nada a ver. Os conceitos estão sendo completamente emaranhados. Tudo bem, até aqui tá dando para pegar? O seu valor como pessoa, ele independe. Você tem valor como pessoa de qualquer forma. Aí você olha para o seu peso, por exemplo, você pode gostar ou não gostar desse peso, independe também. Mas o fato é, ele neste momento é tal como é. E somente a partir dessa aceitação, hoje é isso que eu tenho, que você pode decidir se você quer fazer algo para mudar isso ou se você quer ficar dessa forma como você tá, porque existe algum, sei lá, não é um problema para você, porque, enfim, aí é um outros 500. Por exemplo, vamos supor que você esteja acima do peso e aí você decida que você quer emagrecer. Você não está não se aceitando. Você aceitou que você está acima do peso e você está caminhando para algo que você gostaria de fazer. Vamos supor que você esteja acima do peso e você decida que você quer continuar acima do peso, que isso não é um problema para você. Você aceitou que você está acima do peso e você tomou uma decisão de que este caminho continua sendo um caminho confortável para você. Não é que em um lugar você não se aceitou e no outro você se aceitou. Você se aceitou nos dois. Essa é quem eu sou hoje. Independente disso, eu posso decidir fazer algo para mudar algo ou decidir. Independente se eu faço ou não, o meu valor como pessoa permanece o mesmo em ambas as situações. Se eu estou neste peso, se eu estou no outro, esses conceitos eles são completamente separados. Não, não são, Stacey, na minha cabeça não são. Eu sei que não, tá? Isso não é algo que, de repente, num vídeo do YouTube você vai conseguir mudar, mas eu preciso te apresentar esses conceitos para que você comece a entender que existe um caminho ali, uma luz no fim do túnel que você desconhece, que existe uma outra forma completamente diferente da sua mente processar todas essas informações e que talvez você não conheça, mas que fica muito claro quando eu te dou o exemplo do dia de chuva. Independente se eu vou, enfim, se eu gosto do dia de chuva ou não, a aceitação é de que está chovendo. Independente se eu vou decidir que eu vou passar o dia dentro de casa, ou se eu vou sair para me molhar na chuva, se eu vou usar o guarda-chuva ou não, isso independe da minha aceitação de que hoje está chovendo. O que eu vou fazer com isso, se eu gosto disso ou não, e o que eu vou fazer com isso ou não, não tem nada a ver. É uma outra, um outro caminho. Então, na internet, esse conceito da aceitação tem colocado um peso em que as pessoas que olham para o próprio peso e decidem que querem emagrecer, parece que elas não estão se aceitando. E não tem nada a ver. Eu posso olhar para o meu peso, eu posso gostar de mim, eu posso me achar linda e maravilhosa, inclusive acima do peso, mas se decidir que eu quero emagrecer por razões X, Y, Z. E você pode gostar de você em todos os pesos, em todas as formas, independente de qualquer uma das circunstâncias, e decidir que você quer ou não quer fazer alguma coisa. Aí vem um outro ponto que eu quero chegar com vocês, que é um terceiro ponto disso tudo, dessa conversa inteira. O que que acontece? Muitas vezes a gente tem confundido a aceitação com o amor próprio. E aí virou uma ideologia onde a gente tem que se amar. Minha gente, esse assunto é muito extenso. Eu poderia fazer um curso só sobre isso aqui. Mas vamos lá. Você não é obrigada a se amar. Amor a gente não obriga. O amor, ele depende de uma construção. E isso depende de uma história de vida que você desenvolveu até hoje. Então, você pode ou não pode, ou pode gostar, ou se amar, enfim, ou não.
tá? Isso não é o que a gente consegue forçar e que a gente consegue te obrigar. Por isso que me incomoda tanto como esses conceitos estão se confundindo, porque aí às vezes você olha pra você no espelho e você não gosta do que você vê, aí você acha que você tá errada porque você deveria gostar do que você vê, e você deveria estar gostando de você mesmo, porque então se você não gosta do que você tá vendo, você não gosta de você. Isso é uma confusão imensa entre imagem corporal com autoconceito, são coisas completamente diferentes e a gente tem misturado. Mas enfim, o amor, ele depende da sua relação com a sua história de vida, né, o amor ou o gostar. Independente de como foi a sua história de vida, talvez essa construção não tenha sido positiva, isso não é culpa sua, isso depende de coisas que você vivenciou na sua família, que vivenciou na escola, que vivenciou com os amigos, que vivenciou no trabalho, que vivenciou aí crenças que foram se formando. A gente não tem como obrigar que o amor surja. O que eu gosto muito de trabalhar, tá, com as pacientes, com as minhas alunas, é o conceito de respeito. Então, independente se você gosta ou não de alguém, você tem que respeitá-la. Tudo bem? Isso faz sentido? Então, assim, eu posso não ir com a cara de alguém, mas eu não posso desrespeitar essa pessoa. Então, este conceito é o que você precisa começar a trazer para você, de cultivar o respeito por quem você é. Então, você tem uma história de vida, você tem um contexto, você tem eh, um caminho que te levou a estar aí onde você está hoje. Então, se você tem dificuldades na sua personalidade, por exemplo, que você não gosta tanto de você, você tem o direito de ter essas dificuldades, você tem o direito de não gostar e você tem o direito de tentar melhorá-las se assim você quiser. Mas você pode aceitar e respeitar a sua história de vida. A mesma coisa sobre o seu corpo. Você pode, eu recomendo que você aceite, mas que você respeite o seu corpo acima de tudo. Você pode olhar para ele, não gostar, não gosto do peso que eu estou hoje, por exemplo, mas você deve respeitar que este é o peso que você está neste momento e que para atingir um outro peso você deve fazer isso de forma saudável, procurando profissionais qualificados que vão te orientar e vão te conduzir num caminho saudável. Então você não deve fazer uma loucura, por exemplo, né? Fazer uma dieta maluca, um negócio nada a ver para tentar perder peso, de formas que vai ali agredir mesmo o seu corpo, né? Que não vai ser saudável, seria desrespeitoso. Então tente substituir esse conceito de você ser obrigada a se amar, a se gostar, que está sendo muito difundido, por trazer o respeito, porque o respeito independe do sentimento que você está tendo pelo seu corpo no momento, que pode oscilar, minha gente. E aí que eu queria chegar. Sabe, a gente não é estático. Tem dias que a gente gosta mais do que a gente vê, e tem dias que a gente gosta menos. Mas o respeito, ele deve existir independente do que a gente está sentindo. Pensa aí nas suas relações, né? Com o seu namorado, marido, com a família, né? O respeito, ele deve existir. A gente deve cultivar o respeito, independente se a gente está de mau humor, se a gente está de bom humor, se a gente está feliz com aquela pessoa naquele dia, ou se a gente está chateado. O respeito, ele é universal, vamos pensar assim, tudo bem? E é isso que você deve tentar cultivar com você mesma, independente se você está gostando ou não do que você vê, se respeitar. Não faça nada que agrida o seu corpo, não faça nada que agrida a sua saúde. Mas você tem o direito, minha querida, de às vezes não gostar do que você olha, de todo dia não gostar do que você olha, de decidir que você quer fazer algo para melhorar isso, para se aproximar mais de uma imagem que você prefere, ou até quando a gente está falando de coisas da sua personalidade, você tem o direito de não gostar tanto de coisas em você e aceitar que você não gosta tanto dessas coisas, não é se conformar com elas e nem é uma coisa, na verdade, é um passo importante, é esse olhar de frente para daí eu poder ter condições de decidir o que eu faço. A aceitação seria o oposto de eu ficar negando, de eu ficar brigando. A aceitação é eu olhar de frente, ver que aquilo é um fato tal como é. E aí, independente do meu sentimento, se eu gosto ou se eu não gosto, eu aceito que aquilo é um fato. E aí eu me pergunto, que eu quero fazer sobre esse fato, né? Hoje tá chovendo, eu quero ficar aqui dentro? Eu quero sair para me molhar na chuva? Vou lá dançar na chuva? Eu vou levar um guarda-chuva? Eu não vou? Eu decido o que eu faço sobre esse fato de forma saudável e respeitosa. Isso é a tal da aceitação, que é muito saudável que você aprenda a cultivar. E não tem nada a ver com essa imposição de você ser obrigada a gostar de tudo em você mesma. Se liberta aí desse fardo, porque já é tanta coisa pra gente carregar e mais esse aí fica muita coisa mesmo pra gente. Espero que tenha feito sentido para você. Se você conseguiu entender, comenta aqui embaixo, eu entendi, né? Mesmo que aí ainda seja difícil de aplicar, mas se fez sentido, se abriu o olhar para você, comenta aqui embaixo para eu poder saber. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com outras mulheres que também estão precisando se libertar. E eu vejo você na próxima.